Olá, aqui é a Luca, locutora da Rádio Rock e estudante de psicologia. Aqui no Cada Caso um Caos a gente fala sobre o transtorno mental dos artistas do rock, mas estamos fazendo aí nas últimas semanas um catadão falando sobre o coronavírus, né? A gente já falou sobre narcisismo, negação, hipocondria e hoje vamos dar uma geral sobre uma sugestão de um inscrito aqui do canal do YouTube, o Paulo Camargo. Ele perguntou o seguinte: quais as possíveis mudanças no nosso comportamento pós-pandemia? O Durante tá assim, né? Mão seca de tanto álcool gel, a gente aprendeu a lavar as mãos do jeito certo, a gente assiste Big Brother enlouquecidamente, maratonamos série, faz home office pra caramba, uns se adaptam de boa, outros acham bem mais trabalhoso. As famílias reclamam sobre a dificuldade dos mais velhos aceitarem ficar em casa, dos mais novos entenderem, as bandas fazendo live pra caramba, gestante tendo ensaio fotográfico feito através do computador por fotógrafos profissionais, a gente conversa por vídeo, tem medo, sente saudade, arruma casa, deve no banco, tenta empreender, a gente se frustra, comemora, vamos seguindo. O vírus causador da Covid-19 já infectou mais de 1,5 milhão de pessoas no mundo e tem vários casos fatais, né? O menos mal é que é um vírus menos mortal, mas muito fácil de ser transmitido. Esses números aí que eu falei tem tudo para aumentar, né? Estamos no começo de abril e ainda tem muita tosse para rolar. Dando uma geral nas pandemias do passado, né? Teve a peste bubônica, que infectava pelo contato com pulga e roedores doentes, né? A doença é considerada a causadora da peste negra, que foi avassaladora para a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas. No total, ela pode ter diminuído a população de 450 milhões para 350 milhões de pessoas. Também teve a varíola, né? A doença encheu o saco mundial por mais de 3.000 anos. O vírus era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Ainda bem que a varíola desintegrou total nos anos 80, depois da campanha de vacinação em massa. A gente passou também pela cólera, né? Lá em 1817, matou milhares de pessoas, só que essa é tinhosa, né? A bactéria passa por várias mutações e cria novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos, por isso ainda é considerada uma pandemia. A transmissão rola pelo consumo de água ou de alimentos contaminados. Também teve a gripe espanhola, né, causada por um vírus influenza desgraçado. Essa matou uma média de 50 milhões de pessoas em 1918. Mais de 1/4 da população mundial entrou nessa roubada. Os sintomas da doença eram bem próximos aí do que a gente está vendo com o coronavírus. Aqui em São Paulo, geral ficou iludido com o remédio caseiro que tinha na receita cachaça, limão e mel. Diz que foi dessa receita aí que nasceu a caipirinha. Essa você deve lembrar, né? A gripe suína H1N1, o vírus veio pelos porcos no México em 2009 e se alastrou a milhão pelo mundo, matando 18 mil pessoas. Teve várias outras, né? Tipo a tifo, tuberculose, várias outras que o Arnaldo Antunes cantou no Pulso Ainda Pulsa, dá um remember lá que você vai ver. No mundo da música, vários artistas estão fazendo um monte de coisas legais nessa quarentena, né? Por exemplo, para ajudar na marcação de tempo de 20 segundos lavando as mãos, né? O The Killers postou um vídeo com o vocal Brandon Flowers lavando as mãos enquanto canta o refrão de Mr. Brightside. É bem legal, tá lá no Instagram do Killers. O Liam Gallagher gravou uma sequência de vídeos de clássicos do Oasis mudando a letra e falando da importância de lavar as mãos. No final, ele fala pro irmão Noel Gallagher de que os dois poderiam fazer um show depois do fim da pandemia. O Noel, óbvio, né, fez cara de paisagem total sobre esse pedido. O Mark Ramone mostrou a capa do End of the Century colocando máscaras, né, nos integrantes dos Ramones. Isso também foi bem legal e ele ainda jogou a frase Hey ho, stay home. Isso sem contar, né? Puta, tem um monte de live rolando. Ed Vedder, Elton John e Paul McCartney juntos. Várias doações, né? O U2 desembolsou aí 10 milhões de euros para comprar EPIs para a Irlanda. Mas aí, dá para dar um chute de como essa pandemia pode mudar nosso comportamento? Como vai ser a vida depois disso tudo? Bom, para responder, né, para falar sobre isso, vamos ver nosso querido psicólogo, psicanalista e mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Pega essa bucha, Mário. E aí? Olá, Luca e pessoal querido, um grande abraço virtual nessa época de coronavírus. Hoje respondendo a pergunta do Paulo Camargo, e eu vou começar com a parte da pergunta de como será a nossa vida pós-pandemia. Pessoal, ninguém pode prever com certeza como será a vida pós-pandemia. A única certeza que temos é a de que o pós-pandemia vai ser o resultado daquilo que fizermos agora de bom e de ruim. Fora isso, a gente só pode criar hipóteses. A primeira hipótese que eu crio é de que essa pandemia desnudou o Brasil. E desnudou, em primeiro lugar,
naquilo que sabíamos que existia, mas que tratávamos como um fato alheio e paralelo às nossas vidas, que é a pobreza e o desamparo de uma fatia enorme da população brasileira. Essa pandemia democrática como coloca em evidência a falta de coisas básicas para a população carente e excluída, que vai desde um simples sabonete para higienizar as mãos até a falta de condições razoáveis de moradia e de saneamento básico. No pós-pandemia, não dará mais para esconder essa poeira debaixo do tapete. A segunda hipótese do pós-pandemia é de que, com a economia abalada, as pessoas terão que se reinventar, através de formas novas de acordo, tais como confiar no outro e de negociar, ao invés de buscar a lei para punir. E isso vale para o intercâmbio entre os países, porque a economia vai ficar abalada. E por último, o pós-pandemia talvez obrigue os países, de maneira geral, a repensar o porquê chegamos a esse ponto. Aonde está o furo? No desmatamento exagerado? No aquecimento global? Na superconcentração populacional nas cidades? Na desigualdade social, onde uns têm muito e outros vivem no escândalo da miséria e da exclusão? Na falta de investimento maciço nas áreas de educação, saúde e de pesquisa científica? Tudo isso? Parte disso? Evidentemente que eu não sou um cientista social e político, e que muitas das coisas que eu disse talvez não tenham a menor relevância. E o nosso comportamento vai mudar no pós-pandemia? Para aqueles que trouxerem algo de positivo dessa pandemia, e eu vou falar para eles, talvez o seu comportamento mude. Talvez comecem a valorizar coisas que não tinham importância até então, como, por exemplo, a liberdade, uma vez que estamos dela privados. Talvez aqueles que não morreram na pandemia expressem um sentimento de gratidão por não terem sido infectados pelo vírus ou que foram espontaneamente curados, passando a viver com maior consciência da nossa impermanência neste planeta. Porém, mudando ou não mudando certos comportamentos, algo no ser humano é permanente. Somos governados por duas pulsões básicas. A pulsão de vida, que tudo une e agrega, e a pulsão de morte, que tudo destrói e desagrega. Vejam isso no episódio do Kate Richards. Beijo, pessoal. Fiquem em casa. E aí, curtiu? Então comenta, compartilha, dá sua sugestão. E aí, Nuno? Aldan, Paraná.